Olá, meus queridos irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Tenho certeza que essas partes será de grande ajuda para nós, para nos prepararmos melhores para as nossas reuniões. Então vamos juntos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Para mim é um prazer imenso ter vocês aqui. E gostaria apenas de incentivar a cada um de vocês a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sino para que você possa receber aquela notificação de quando tiver vídeos novos. Compartilhe com mais pessoas se você achar interessante. Comente no final do mesmo para que assim possamos entender se foi legal para você ou se precisa ajustar alguma coisa. E deixe o seu like, que é uma forma de você estar contribuindo, pelo trabalho que a gente faz, é claro, com as bênçãos de Jeová, e para que esse conteúdo ele possa chegar mais longe. Nesse momento eu gostaria da ajuda de vocês para que assim possamos orar juntos pelas pessoas que estão passando por calamidade devido a essa forte chuva. Pode ser que você tenha ou conheça alguém que passou, irmãos que estão sofrendo, pessoas que às vezes nós não conhecemos, mas até mesmo, infelizmente, perderam a sua vida. Então que possamos juntos nesse momento nos achegar a Jeová pedindo o derramamento do seu Espírito Santo para que possa suprir a necessidade dessas pessoas. Então oremos. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo bom dia de vida que o Senhor nos destes e nesse momento por estarmos aqui reunidos com o único objetivo de aprender a respeito de Ti. Que o Senhor possa derramar seu Espírito Santo para que assim possamos sair mais fortalecidos e determinados em continuar fazendo a sua vontade. Deus e Pai, por favor, derrame seu Espírito Santo sobre cada um de nós e também dessas pessoas que vêm passando por calamidade, dificuldades devido a essa forte chuva. Algumas pessoas perderam seus bens, infelizmente, algumas perderam a sua vida, mas com certeza todas elas estão gravadas em sua memória. E no momento certo, assim como mostra João 5, 28 e 29, todos ouvirão a sua voz e sairão. Que tanto essas, até mesmo nós, possamos estar exatamente nesse momento quando o Senhor nos chamar. Ajude todos nós que estão passando por dificuldade também, independente de qual seja, emocional, física, espiritual, que possamos ter seu Espírito Santo para que possamos nos fortalecer mutuamente e não deixar que nada venha nos atrapalhar de servir ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e que essa oração possa ser um aroma agradável ao Senhor e que o Senhor realmente possa ajudar todas essas na qual nós mencionamos aqui. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e erros, e nada do Senhor nós merecemos, reconhecemos isso. Mas se lhe pedimos qualquer coisa, é sempre em nome e mérito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos iniciar a nossa reunião. Como dito inicialmente, tem o tema Imagine-se no novo mundo de paz. Então vamos juntos preparar. Se você está com essa designação, você pode talvez pegar alguns pontos interessantes e também preparar a sua parte. E caso você não esteja com essa parte, tenho certeza que trará muitos benefícios para você. Então podemos iniciar da seguinte forma. O cântico que acabamos de cantar realmente é muito apropriado para essa parte. Já posso ver você e eu no paraíso que Deus prometeu. Quem não se imagina num paraíso? Quem nunca sonhou já estar vivendo lá nesse paraíso tão aguardado que Jeová nos promete? Tenho certeza que isso já aconteceu comigo e também já aconteceu com você. E essa nossa expectativa de que tanto venha o novo mundo de paz é devido à maldade crescente que acontece no mundo de hoje. Porque quando não há respeito pelas leis, pela ordem, a violência tende a aumentar. E foi exatamente isso que está descrito, ou que está descrito no livro do Salmo 11, 2 e 3, que diz assim: Veja como os maus armam o arco, eles colocam a flecha na corda para, da escuridão, atirar nos que são retos de coração. Quando os alicerces são destruídos, o que pode fazer o justo? Então, quando cita aqui no versículo que os alicerces são derrubados, na verdade, esses alicerces são a sociedade humana.
se referindo à lei, à ordem e à justiça. Então, quando estão em colapso, a desordem social prevalece e não há justiça. Sob tais condições, o justo deve confiar plenamente em Deus. Então, quando a gente consegue observar esse cenário no mundo atual, violência crescente, desordem, tantas coisas ruins acontecendo, nós devemos focar no paraíso. Devemos confiar plenamente em Jeová, para que assim possamos ficar tranquilos e não deixar que tudo que acontece em nossa volta venha nos perturbar em sentido espiritual. Mas Jeová, ele está observando tudo o que acontece no mundo e ele vai examinar os justos, pois ele odeia quem ama a violência. Veja só se não é isso que diz o livro do Salmo 11:5. Jeová examina tanto os justos como os maus. Ele odeia quem ama a violência. Então nós podemos ter certeza que Jeová, no momento certo, ele vai acabar com a violência. Esse mundo que hoje está indo de mal a pior terá o seu julgamento. Então, para que nós também não venhamos cair no julgamento de Jeová, nós não podemos ser pessoas más, não podemos ser maldosos. Precisamos eliminar qualquer vestígio que tenha dessa má qualidade em nossa vida, para que assim, quando formos examinados por Jeová, possamos ser tratados com amor e misericórdia. Então, assim como Jeová ele vai examinar os maus, ele vai examinar o justo. Então, que possamos ser encontrados nesse momento com pessoas justas, para que assim possamos fazer parte desse novo mundo de paz que Jeová nos garante. Agora, no livro do Salmo 13, 5 e 6, observe só o que diz. Eu, porém, confio no teu amor leal. Meu coração se alegrará com os teus atos de salvação. Vou cantar a Jeová, pois ele me recompensa ricamente. Então, meditar nas promessas de Jeová nos ajuda a esperar pelo novo mundo com paciência, assim como ajudou alguns servos do passado, como Davi, que perguntou 4 vezes: até quando? Mas Jeová fez com que ele confiasse em seu poder, e no final Davi ele pôde dizer: confio no teu amor leal, meu coração se alegrará com os teus atos de salvação. Vou cantar a Jeová, pois ele me recompensa ricamente. Então, quando nós olhamos para trás e conseguimos observar tudo que Jeová já fez por nós, está fazendo e fará, a nossa confiança nele também aumentará. Então, tenha fé, tenha certeza que Jeová, em dado momento, vai fazer com que esse novo mundo de paz seja estabelecido. Até lá, nós precisamos confiar exatamente o que está descrito no livro de Ezequiel 34, 25. Vou fazer com elas um pacto de paz e vou livrar esta terra dos animais ferozes, para que elas vivam em segurança no deserto e durmam nas florestas. Então, assim como mostra a gravura, uma jovem dormindo num local perigoso, relativamente, pois lá no Novo Mundo não vai ser perigoso, a gente consegue ver uma pantera negra em cima da menina e a gente consegue perceber que ela está numa floresta. Mas observe o cenário, é um cenário de paz e tranquilidade. Exatamente isso descrito no livro de Ezequiel. E será exatamente assim que será feito no novo mundo de paz que Jeová ele promete para cada um de nós. Então, que nós, da nossa parte, possamos continuar leais a Jeová, esperando com confiança essa recompensa que Jeová nos garante. Então vamos juntos agora preparar as joias espirituais. Vamos iniciar, como de costume, fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 14:1, que diz assim: O tolo diz no coração: não há Jeová. Suas ações são corruptas e sua conduta é detestável. Não há quem faça o bem. Então a pergunta:
Como os cristãos poderiam ser influenciados pela atitude mencionada nesse texto? Então, a resposta está na revista Sentinela de 2013, 15/9, página 19, parágrafo 12. Então, podemos responder da seguinte forma: essa atitude pode ser um perigo, pois, se não tomarmos cuidado, podemos começar a ter os mesmos conceitos errados. E isso pode afetar o lado espiritual, talvez não querendo aceitar e seguir os procedimentos congregacionais, reclamar de qualquer coisa que não for do nosso agrado, ou até mesmo questionar conselhos baseados na Bíblia sobre entretenimento, internet e ensino superior, que é a faculdade. Agora, a segunda pergunta da nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então, agora iremos selecionar alguns versículos do livro dos Salmos, do capítulo 11 ao capítulo 15. Então, podemos iniciar fazendo a leitura do Salmo 11, 5, que diz assim: Jeová examina tanto os justos como os maus. Ele odeia quem ama a violência. Então, esse texto nos ensina que Jeová está atento às nossas ações, nosso comportamento e atitudes. Sendo assim, precisamos evitar tudo que seja errado aos olhos de Jeová, filmes, jogos, entretenimento, para que assim, quando formos examinados por Jeová, possamos ser aprovados. Podemos agora fazer a leitura do Salmo, capítulo 12, o versículo 5, que diz assim: Por causa da opressão sobre os necessitados, por causa do gemido dos pobres, eu me levantarei e agirei, diz Jeová. Eu os salvarei daqueles que os tratam com desprezo. Então Jeová, em sua imensa misericórdia, ele observa o sofrimento das pessoas que são oprimidas e diz que se levantará para salvá-las. Na verdade, essa é a nossa esperança, do momento em que Deus agirá em nosso favor, nos dando o livramento e nos conduzindo para a glória eterna em seus braços. Agora, no capítulo 13 do livro do Salmo, podemos fazer a leitura do versículo 5. Eu, porém, confio no teu amor leal. Meu coração se alegrará com os teus atos de salvação. Então, quando nós observamos e lemos os relatos onde Jeová ele conseguiu salvar o seu povo, a sua nação, de qualquer dificuldade que possa ter os confrontado, a gente percebe o que Jeová também fará por nós no futuro. Então, esses atos de salvação com certeza revigoram a nossa mente e revigoram a nossa alma. Então, que possamos usar esses princípios e esses conselhos da palavra de Deus, principalmente seus exemplos, para que assim possamos continuar confiando no amor leal de Jeová. Agora, no capítulo 14, o versículo 5, diz assim: Mas eles ficarão tomados de terror, pois Jeová está com a geração dos justos. Na verdade, esse é o significado principal da nossa extrema confiança em Jeová. Jeová sempre estará do nosso lado, tanto no passado, como hoje no presente e principalmente no futuro. Então, mesmo que coisas aconteçam ao nosso redor, podemos ficar tranquilos, não precisamos ficar aterrorizados, pois Jeová está com a geração dos justos. E agora no Salmo capítulo 15, o versículo de número 5 diz assim: Não empresta seu dinheiro com juros e não aceita suborno contra o inocente. Quem age assim nunca será abalado. Então, se você tiver oportunidade, se eu tiver oportunidade de ajudar aqueles que passam por dificuldade e tiver que emprestar um dinheiro, não empreste a juros, não seja um agiota, não haja com maldade, pois Jeová despreza quem faz isso. Então, para que nós nunca venhamos a ser abalados ou sempre tenhamos a proteção de Jeová, precisamos agir com honestidade, principalmente com nossos irmãos e outros que também não são, para que assim não venhamos ser envergonhados, assim como diz a nota do texto.
mas que possamos ser tratados com misericórdia pelo nosso Deus misericordioso, Jeová. E hoje vamos considerar o capítulo 6 ainda, sendo que dos parágrafos 9 ao 17. Então, esse capítulo tem o tema Estevão, cheio de favor divino e de poder. Mas como nós vamos iniciar no parágrafo 9, o subtítulo Um testemunho corajoso sobre o Deus glorioso. Então vamos fazer a leitura do 9 e 10. Conforme mencionado no início deste capítulo, ao ser acusado, Estevão permaneceu com um semblante sereno, como a de um anjo. Caifás se virou então para ele e perguntou: Isso é verdade? Era a vez de Estevão falar, e foi exatamente isso que ele fez. Alguns críticos atacam o discurso de Estevão, afirmando que, apesar de sua extensão, não responde nem mesmo às acusações levantadas contra ele. Na verdade, porém, Estevão nos deu um excelente exemplo de como fazer uma defesa das boas novas. Tenha em mente que Estevão foi acusado de blasfemar a Deus por difamar o templo e de blasfemar a Moisés por falar contra a lei. A defesa de Estevão é um resumo de 3 períodos da história de Israel e enfatiza cuidadosamente certos pontos específicos. Vamos considerar cada um desses períodos. Então a pergunta do 9 e 10: que afirmação alguns críticos fazem sobre o discurso de Estevão diante do Sinédrio e o que precisamos ter em mente? Então a resposta: alguns críticos dizem que, apesar da extensão do seu discurso, não responde nem mesmo às acusações levantadas contra ele. E precisamos ter em mente que Estevão foi acusado de blasfemar a Deus por difamar o templo e de blasfemar Moisés por causa da lei. Então Estevão nos deixa um exemplo de como fazer uma defesa das boas novas. Vamos agora fazer a leitura do 11 e do 12. A era dos patriarcas. Estevão começou falando sobre Abraão, a quem os judeus respeitavam por sua fé. Ao estabelecer esse ponto em comum, Estevão enfatizou que Jeová, o Deus glorioso, apareceu pela primeira vez a Abraão na Mesopotâmia. Na verdade, aquele homem era residente forasteiro na terra prometida. Abraão não tinha nem um templo nem lei mosaica. Como então poderia alguém insistir que a fidelidade a Deus deve sempre depender de coisas desse tipo? José, descendente de Abraão, também era muito estimado pelos ouvintes de Estevão, mas Estevão os lembrou de que os próprios irmãos de José, pais das tribos de Israel, perseguiram aquele homem justo e o venderam como escravo. Apesar disso, Deus o usou para salvar Israel da fome. Sem dúvida, Estevão via as claras similaridades entre José e Jesus Cristo, mas evitou fazer logo essa comparação para que seus ouvintes continuassem a escutá-lo o máximo de tempo possível. Então a pergunta do 11 e 12, parte A. Como Estevão fez bom uso do exemplo de Abraão? Resposta: ele mostrou que Deus apareceu a Abraão sem precisar de templo ou lei. Por meio disso, ele enfatizou que eles não precisavam de templo e a lei mosaica para adorar a Deus. Parte B. Por que o exemplo de José era importante para o discurso de Estevão? Resposta: porque ele quis mostrar que, embora José fosse estimado pelos ouvintes, mas ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e depois usado para salvar os mesmos. Então, na verdade, ele estava fazendo uma comparação com Cristo, mas não podia ser mais específico para que assim as pessoas pudessem continuar lhe ouvindo. Vamos fazer agora a leitura do 13. O tempo de Moisés. Estevão falou bastante sobre Moisés, o que foi sábio, visto que muitos dos membros do Sinédrio eram saduceus, que rejeitavam todos os livros da Bíblia que não tivessem sido escritos por Moisés. Lembre-se também de que Estevão havia sido acusado de blasfemar Moisés.
As palavras de Estevão foram uma resposta direta a essa acusação, pois mostraram que ele tinha grande respeito por Moisés e pela lei. Estevão destacou que Moisés também teve que enfrentar rejeição da parte daqueles que tentou salvar. O povo rejeitou Moisés quando ele tinha 40 anos, e mais de 40 anos depois, desafiou sua liderança em várias ocasiões. Estevão, assim, foi coerente ao desenvolver um tema importante. O povo de Deus, vez após vez, rejeitou aqueles a quem Jeová havia designado para liderá-los. Então, a pergunta do 13: como a análise do exemplo de Moisés respondeu às acusações feitas contra Estevão e que tema isso ajudou a desenvolver? Resposta: respondeu às acusações porque Estevão falou bastante a respeito de Moisés, mostrando assim que respeitava Moisés e a lei, demonstrando assim que as acusações contra ele a respeito de Moisés eram infundadas. E ao fazer essa defesa, Estevão desenvolveu um tema importante. O povo de Deus, vez após vez, rejeitou aqueles a quem Jeová havia designado para liderá-los. Leitura do 14. Estevão lembrou a seus ouvintes que Moisés havia predito que um profeta semelhante ao próprio Moisés surgiria em Israel. Quem seria esse profeta e como seria recebido? Bem, Estevão deixou as respostas a essas perguntas para o final de seu discurso. Antes, Estevão destacou outro ponto importante. Moisés havia aprendido que qualquer solo pode se tornar santo, como no caso do solo do arbusto que queimava, onde Jeová havia falado com ele. Então, será que se pode limitar ou restringir a adoração a Jeová a um único local, como o templo em Jerusalém? Vejamos. Então, a pergunta do 14. O uso do exemplo de Moisés apoiou que pontos do discurso de Estevão? Resposta: apoiou novamente que existiria um profeta maior do que Moisés e que qualquer solo pode ser sagrado quando se encontra a presença de Deus, se referindo novamente ao fato de quererem restringir a adoração de Deus em um único lugar. Leitura do 15 e 16. O tabernáculo e o templo. Estevão lembrou ao tribunal que, antes de haver qualquer templo em Jerusalém, Deus havia ordenado que Moisés construísse um tabernáculo, uma estrutura móvel para adoração parecida com uma tenda. Quem ousaria dizer que o tabernáculo era inferior ao templo, já que o próprio Moisés havia prestado adoração no tabernáculo? Mais tarde, quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, ele foi inspirado a transmitir uma lição vital em sua oração. Parafraseando Salomão, Estevão explicou que o Altíssimo não mora em casas feitas por mãos humanas. Jeová pode usar um templo para realizar seus propósitos, mas ele não depende disso. Por que, então, deveriam seus adoradores achar que a adoração pura depende de um local construído por mãos humanas? Estevão concluiu seu argumento de forma poderosa, citando o livro de Isaías. O céu é o meu trono e a terra é o apoio para os meus pés. Que tipo de casa construirão para mim? Diz Jeová. Onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Então a pergunta do 15 e 16, parte A. Por que o tabernáculo era importante para o argumento de Estevão? Resposta: porque foi o próprio Moisés que fez com as orientações de Jeová, para que pudesse usar em adoração. Então ninguém ousaria dizer que o tabernáculo era inferior ao templo. Parte B. Porque Estevão mencionou o templo de Salomão em seu discurso? Resposta: porque quando Salomão construiu o templo, ele disse em oração: o Altíssimo não mora em casas feitas por mãos humanas, ou seja, Jeová pode usar o templo para realizar seus propósitos, mas não depende disso. Vamos fazer a leitura do 17. Ao analisar o discurso de Estevão até aqui,
Não concorda que ele expôs com habilidade a atitude errada de seus acusadores? Ele mostrou que Jeová não é rígido nem preso a tradições, mas é flexível e, com o passar do tempo, faz ajustes a fim de cumprir o seu propósito. Os que davam muita ênfase àquele belo templo em Jerusalém e aos costumes e tradições que se desenvolveram em torno da lei mosaica desperceberam o verdadeiro objetivo por trás da lei e do templo. Indiretamente, o discurso de Estevão trouxe à tona a seguinte pergunta vital: obedecer a Jeová não seria a melhor maneira de honrar a lei e o templo? De fato, com suas palavras, Estevão forneceu uma excelente defesa de suas ações, pois ele havia obedecido a Jeová da melhor maneira que podia. Então a pergunta do 15, aliás, do 17 último, parte A. Como o discurso de Estevão expôs a atitude errada de seus ouvintes? Resposta: ele mostrou que Jeová não é rígido, nem preso a tradições, mas é flexível e, com o passar do tempo, faz ajustes a fim de cumprir o seu propósito. Pergunta parte B. Como o discurso de Estevão forneceu uma resposta às acusações contra ele? Então a resposta: por meio desse discurso, ele mostrou que obedecer a Jeová é a melhor maneira de honrar a lei e o templo. E isso foi excelente, pois ele obedeceu a Jeová da melhor maneira possível. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente chega ao final desse vídeo, né? Acabamos aqui a preparação do nosso estudo. Espero que possa ter lhe ajudado a preparar também. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.